A campanha da Fraternidade desse ano, 2010, Economia e Vida, para uma economia a serviço da vida, nos traz uma reflexão importante. Nos traz uma reflexão à luz da sociedade de hoje. Veja, o mundo de hoje coloca a economia como um Deus, acima de tudo e de todos. Todos se submetem à economia, todos se escravizam pela economia, até a própria política. A gente recorda, inclusive, que há alguns anos atrás se dizia que a economia era algo que não podia ser mexida, nem pela política, que o Banco Central tinha que ser autônomo, coisas do tipo, coisas do gênero. Essa não é a proposta da construção do Reino de Deus, por exemplo. Veja, como é que é a lógica de Jesus Cristo? É o inverso. A economia estando a serviço da vida e da política. Observa, tem uma passagem no Evangelho que Jesus Cristo nos conta que um senhor da vinha contratava trabalhadores para a sua vinha e combinava com esses trabalhadores uma diária de 1 denário. Chamava o primeiro para trabalhar o dia inteiro e combinava 1 denário com ele. Logo, passado algumas horas, chamava um segundo trabalhador e também combinava 1 denário pelo trabalho. Mas no finzinho do dia contrata um terceiro trabalhador e também combina com ele 1 denário. Ao final do dia de trabalho, ele chama os 3 para pagar e começa a pagar de trás para frente. Paga primeiro aquele que trabalhou apenas 1 hora e também paga, combina ele, traz ele e paga ele 1 denário. Com isso, aquele primeiro já começa a ficar animado. Ora, se pagou para esse, trabalhou 1 hora, 1 denário, quanto que não vai pagar para mim? Já começa a ficar preocupado quando, ao pagar o segundo, ele também paga 1 denário. E ao chegar a vez dele, também paga 1 denário. Fica revoltado, evidente, trabalhei o dia inteiro, vou ganhar o mesmo, aquele que trabalhou 1 hora. Nessa passagem, Jesus Cristo diz que ele inclusive questiona o senhor da vinha sobre isso, que retruca. Ora, não foi o que eu te combinei com você? Pagar 1 denário? Todos nós ficamos tentados a dar razão a essa visão desse trabalhador. Parece justo, né? Afinal de contas, trabalhou muito mais que o outro, vai receber o mesmo valor. A diferença, a essência da diferença é que a lógica da economia de Jesus Cristo é uma economia orientada à vida. 1 denário, na época de Jesus, era o mínimo que era pago aos trabalhadores para que ele tivesse dignidade no seu dia, na sua vida, naquele dia de trabalho. Pagar menos de 1 denário era confrontar essa dignidade. Não é culpa desse último trabalhador ter sido chamado no final do dia. A lógica de Jesus é uma economia orientada à vida, não ao lucro, orientada ao ser humano. Afinal de contas, a palavra economia vem de econos, cuidar da vida. Precisamos trazer essa experiência para o nosso dia a dia, para colocar a economia a serviço da construção do reino de Deus, que na verdade é uma sociedade igualitária, justa, uma sociedade para todos e para todas, uma sociedade em que se pense que o pobre não é elemento de escravidão, mas o pobre tem que ser resgatado em sua dignidade, incluído, e criadas oportunidades com ele. Que o objetivo principal seja o que está em Atos dos Apóstolos. Dizia lá bem claro, aquelas primeiras comunidades cristãs viviam sem ter pobres entre eles, sem ter indigentes entre eles, porque tudo era compartilhado e a cada um era dado de acordo com a sua necessidade. Esse é o desafio e esse é o caminho que fica para nós. Entre no nosso site www.robsonleite.com.br e veja mais textos, veja o meu artigo que publiquei no Jornal do Brasil, que fala e aprofunda esse tema importante, a necessidade de uma economia a serviço da vida.